Família, vem comigo aqui agora. Quem está com a sua Bíblia na mão, levanta ela aí. Aí. Bíblia na mão, Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia agora, Melissa, no livro de Juízes. Capítulo 19. Verso de número 30. Juízes 19, 30. Diz assim o texto bíblico: cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Agora oremos ao Senhor. Feche os olhos, todo mundo fechando os olhos e parando agora com qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de objeto, guarda, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Feche os teus olhos, oremos assim. Senhor Deus, colocamos-nos diante de Ti com humildade. Ao abrirmos a Tua palavra, dai-nos sensibilidade e um coração ensinável. Livra-nos de uma fé fria, de uma fé indiferente. Ensina-nos a sentir a dor do outro, a refletir o caráter de Cristo. Que a Tua cruz nos lembre que o Senhor é solidário aos que sofrem. Fale conosco e transforma-nos hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos falando aqui na nossa comunidade sobre histórias que tocam a nossa história. Então nós estamos fazendo um mergulho nas histórias bíblicas, que são histórias que nos identificam, são histórias que nos confrontam e que são histórias que nos transformam. A Bíblia, como palavra de Deus, ela não esconde quem é o homem, não esconde a natureza do homem, suas contradições. A Bíblia, ela não romantiza o povo de Deus. Ela fala das pessoas como as pessoas são. Ela traz relatos sobre como a sociedade é. E nesse sentido, por falar das pessoas como as pessoas são e da sociedade como ela é, a Bíblia também fala da maldade humana. Porque nós, seres humanos, somos pessoas más. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos ler a Bíblia com cuidado. Porque é possível ler a Bíblia e discernir o que de fato ela quer nos comunicar, mas é possível também ler a Bíblia e interpretar a Bíblia de forma equivocada, de forma errada, de forma diferente daquela segundo a qual o Espírito Santo inspirou que essas palavras forem escritas. Porque a Bíblia, ela foi escrita para nos libertar e não para oprimir. A Bíblia, ela não tem o propósito de nos tornar pessoas mais violentas, preconceituosas, desumanizadas. A Bíblia não pode ser usada como justificativa para estrutura hierárquica de poder.
Porque se assim for, essa leitura vai se tornar uma leitura demoníaca, vai nos tornar piores do que realmente nós somos, vai nos fazer muito mais próximos ao antirreino, ao anticristo, do que próximos do reino de Jesus e do verdadeiro evangelho. E por isso, nós temos feito esse mergulho nessas histórias bíblicas. Já estivemos no livro do Gênesis, depois veio o Êxodo, a posse da terra de Canaã, a terra prometida. Lá na terra prometida, em Canaã, na primeira fase, nós aprendemos, Benjamim, que Israel ainda não era um Estado-nação como governo unificado. Então, nesse período, Israel, ele era liderado por juízes, e foi nesse período que nós falamos sobre Sansão, Débora, Gideão, e hoje nós chegamos nessa história, que é uma história que começa no capítulo 19 e vai até o capítulo 21, e é uma das histórias mais chocantes de toda a Bíblia. É uma história que fala de algumas pessoas e não fala do nome dessas pessoas. Então é uma história que não aparece nome de pessoas, é uma história sem heróis, é uma história onde todos os personagens nela falham. O pai da concubina, a concubina, o levita e até os homens perversos de Benjamim falham nessa história narrada do capítulo 19 ao capítulo 21. E como é que é essa história, pastor? Conta essa história para a gente. Olha só o que acontece. Tinha um levita. Esse levita, além da esposa dele, ele tinha uma outra mulher, que era uma concubina. A concubina, ela era uma mulher que não era a primeira mulher do marido. Então, naquela época, naquele contexto e naquela cultura, alguns homens, além das suas mulheres casadas, eles tinham também concubinas. Essa concubina, ela acaba traindo o levita, o seu esposo. E aí, o que acontece? Depois de traí-lo, ela decide voltar para a casa do pai dela. E assim ela faz, Isabelle. Ela vai para a casa do seu pai, e o seu pai morava em Belém da Judeia. O levita, ele vai atrás da concubina. Ele não aceita esse término. E ele vai atrás da concubina lá na casa do pai da concubina. Quando chega lá, o sogro dele recebe ele com muita alegria e fala para ele: olha, fica aqui em casa, pelo menos por 3 dias. E serve o levita, deixa o levita bem à vontade. O levita passa 3 dias comendo, bebendo, e o sogro todo feliz, porque o genro dele estava lá. No 4º dia, o levita levanta para ir embora. Quando ele está indo embora, o sogro dele chega nele e fala: opa, para, fica mais um pouquinho aqui. Estava com muita saudade de você, e está sendo tão bom esses 3 dias aqui com você, não vai embora agora não. Fica mais um pouquinho, já está chegando a noite, já está escurecendo, dorme por aqui. E aí o genro vai, o levita vai, dorme, fica para o 5º dia. Quando chega no 5º dia, o que acontece? O sogro insiste mais uma vez com ele, fala: cara, fica mais um pouquinho, dorme aqui. Aí o levita vira para ele e fala: não, já está demais, eu vou embora, já está muito tarde. Aí ele chama o servo dele e fala: não, já deu, já estamos aqui praticamente 5 dias, vamos embora. Pega o servo dele, une as 2 jumentas, a concubina resolve voltar com ele para casa, e assim eles vão lá para a terra de Efraim, que era a terra dele. Quando ele está no caminho para voltar para casa, que era Efraim, ele encontra uma cidade que era a cidade dos Jebuseus. E lá nessa cidade, o servo dele vira para ele e fala o seguinte:
Vamos ficar aqui, vamos pousar aqui, vamos dormir aqui nessa cidade dos jebuseus. Aí o levita vai para o servo dele e fala: você está doido? Não vamos dormir aqui não, não vamos ficar aqui não, porque eles não são da minha família, eles não são da nossa terra, então a gente ficar aqui é até perigoso, porque eles podem fazer alguma coisa contra a gente. Vamos continuar a nossa caminhada e vamos para a nossa casa, vamos bater lá em Efraim. Aí eles andam um pouquinho mais, chegam na terra, na região de Benjamim, uma cidade que supostamente era a cidade em que eles encontrariam segurança, porque afinal de contas ele rejeitou a proposta de dormir lá na terra dos jebuseus, porque ele estava preocupado, estava com medo. Já na região de Benjamim, era uma região em que tinha ali os seus, porque faziam parte também de Israel. Então ele pensa: aqui eu vou encontrar hospitalidade, porque é uma região familiar. Porém, não é bem assim que acontece. Lá em Gibeá, que era essa cidade na região de Benjamim, quando ele chega nessa cidade, eles ficam na praça, sentam na praça, e ninguém que passa por eles oferece hospedagem, oferece ajuda ou oferece acolhimento. Então, na região onde ele achava que ele ia receber acolhimento, ele não recebeu. E aí, do nada, aparece um velho, lá na praça. Aí esse velho chega neles, um idoso, olha o rapaz, percebe que ele era de outra região, se compadece e fala assim: não, fica na minha casa, vamos lá para minha casa, vocês estão aqui, podem ir dormir lá. O levita, que era uma pessoa bem educada e que não era folgado, ele fala assim: não, beleza, nós vamos para sua casa, mas a gente tem pão, a gente tem bebida aqui, nós vamos levar o que temos para comer. E aí o idoso vira para ele e fala: não, lá tem tudo, vocês não precisam se incomodar com nada. Juízes, no capítulo 19, no verso 20, diz assim: que a paz esteja com você, tudo que faltar para vocês, vocês não se preocupem, eu tenho para dar a vocês. Eu só não quero que vocês passem a noite aqui na praça. Até aqui, se eu encerrasse essa história, Maurício, ia parecer uma história muito bonita, uma história de acolhimento, uma história de hospitalidade, uma história de comunhão. Porém, agora começa uma outra história que é terrível. De repente, à noite, talvez ali já de madrugada, a porta da casa daquele senhor começa a bater. Aí todo mundo acorda e levanta preocupado. O que está acontecendo? O que aconteceu? Meu Deus do céu, vamos lá, o que está acontecendo? E a palavra de Deus fala aqui no texto bíblico que alguns vândalos perversos estão batendo na porta da casa, como se eles quisessem assim abrir a porta. Já imaginou isso? Vamos arrombar essa porta e vamos entrar nessa casa. E aí eles perguntam: o que vocês estão querendo? Esses camaradas viram para eles e falam: me dá o levita aí, nós queremos o levita. Cadê o levita que está aqui? Aquele cara que estava lá na praça. Nós queremos ele. E o termo usado no hebraico é o termo do tipo: traz ele aqui para fora porque nós vamos violentá-lo. Nós vamos abusar dele. Nós vamos abusar dele. E não é uma coisa assim: vai ter uma prática aqui homossexual de homem com homem. Não, não era isso em si. A ideia era violentá-lo, era ter relação com ele para violentá-lo. Ela era estuprá-lo.
Só que eles forçam o levita, o senhor velho fala: não, não faz isso com ele não. Pega a minha filha. Pega a minha filha e tem aqui a concubina. Pega a minha filha e a concubina e faz o que vocês quiserem. Aí eles: não, nós queremos o levita. Vão para cima do levita, o levita fala: não, em mim vocês não vão tocar não. Mas pode pegar a concubina. E aí entrega a concubina para aqueles homens. A concubina é violentada, Amanda, a noite inteira. É abusada por todos aqueles homens. A noite inteira. Quando amanhece o dia, o levita sai de casa. Oi, Juninho. E sabe o que acontece? A concubina consegue chegar ainda na porta da casa, fraquíssima, e ela cai na porta da casa. O levita abre a porta, sabe o que ele faz? Ô, levanta aí, vambora, levanta, preciso chegar na minha terra. Quanta insensibilidade. Obviamente, a concubina não levanta. O texto não fala aqui se ela estava morta, de forma clara. Mas o levita pega ela, coloca no cavalo e leva ela de volta para casa. Quando chega em casa, o levita tira ela, Caleb, do cavalo, prostra ela e corta ela em 12 pedaços. E manda um pedaço, Isabelle, para cada tribo. Eram 12 tribos em Israel. As tribos se reúnem e chegam à conclusão: nós vamos vingar o que fizeram com a nossa concubina. Nós vamos atrás. E nós vamos descobrir quem foi. E nós vamos vingar. 400.000 israelitas, sem contar o pessoal de Benjamim, porque foi na região de Benjamim que violentaram ela. Vão para a região de Benjamim. E aí, antes desses 400.000 chegar lá, eles mandam representantes. Os representantes chegam na terra de Benjamim e falam: ô, nós queremos saber, aconteceu uma coisa horrível. Pegaram uma menina, violentaram essa menina, cortaram essa menina em 12 pedaços. Agora a gente quer saber quem fez isso. Quais foram as pessoas aqui dessa região que fizeram essa maldade? Porque eles queriam resolver no olho por olho, no dente por dente, violência por violência. E aí os líderes da região de Benjamim não aceitam, não entregam quem fez. São coniventes, protegem. E aí no que eles protegem daqui, não entrega dali, o que acontece, Aldair? Acontece uma guerra. Nós temos uma guerra civil, uma guerra profunda, e num primeiro momento, nas duas primeiras batalhas, os israelitas que queriam vingar o levita, perdem. E aí eles vão até Deus, oram, choram, fazem sacrifícios, clamam a Deus. Deus lhes garante que eles teriam a vingança. Na terceira batalha, eles conseguem eliminar, destrói tudo. Eles matam todo mundo. Homem, mulher, criança, que é o que ficou conhecido como a lei do anátema. Só que nessa guerra,
feriu muita gente e sobrou só 600 soldados, que se esconderam numa gruta. E aí passa um tempinho, esses soldados ficam em crise, porque eles percebem o seguinte: caraca, a gente matou todo mundo da tribo de Benjamim, homem, mulher, criança, velho, não poupamos ninguém, e eles são os nossos irmãos. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: nós vamos recompensá-los, porque eles precisam ter filhos. E só que sobrou só 600 homens, sobraram só 600 homens. Mulher não sobrou nenhuma, mataram todas as mulheres. Então, eles fazem uma reunião em Mispa, que foi o lugar onde eles se organizaram para a guerra, a primeira guerra. E eles perguntam assim: qual foi a tribo que não foi com a gente para vingar lá em Benjamim? Para punir e para vingar a concubina. Aí eles lembraram: nossa, das 11 tribos que não foi na tribo de Benjamim, a tribo de Gileade não mandou um soldado. Eles falaram: então beleza, então nós vamos pegar as mulheres de Gileade e vamos levar para os soldados que sobraram de Benjamim. Só que quando eles foram vingar Gileade, porque Gileade não foi com eles para a guerra, eles mataram todo mundo de Gileade também e sobraram apenas 400 mulheres. E aí a conta não ia fechar, porque tinha quantos soldados? 600. Quantas mulheres? 400. Então 200 homens iam ficar sem mulheres. Então, para a coisa dar certo, o que eles fizeram? Eles chegam nos 600 soldados e falam o seguinte: olha, vai ter uma festa na região de Siló, e se escondam entre as uvas, entre as vinhas, e quando as mulheres chegarem, vocês fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem. A festa vai, o povo vai, as mulheres ficam à mercê, os 600 soldados pegam as mulheres, e assim cumprem o desejo do povo de Israel. E aí, sabe qual que é o último versículo de Juízes? Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Então aqui, essa é uma história brutal, triste, porque nós temos uma sociedade sem rei, sem referência, sem limites. Nessa história que eu acabei de falar para vocês, nós temos uma cidade que não acolhe, nós temos homens perversos, nós temos uma violência brutal, nós temos um corpo esquartejado, cortado em 12 pedaços, nós temos uma guerra civil, nós temos mais violência para gerar violência, nós temos mulheres violentadas para corrigir o erro, porque é interessante, as mulheres que são usadas para corrigir o erro dos caras. E é uma espiral de desumanização. A vítima inicial é a concubina, mas no final está todo mundo doente. Israel está doente, porque a violência nunca fica restrita à vítima inicial. Ela contamina toda a nossa sociedade. E sabe por que eu estou lendo essa história? Porque não é apenas uma história de um livro antigo, é a história dos nossos dias também. Essa semana, por exemplo, um pai em Itumbiara, Goiás, pegou uma arma, matou os seus 2 filhos e depois atirou contra si mesmo. Violência contra as mulheres, violência contra as crianças, cresce no Brasil assustadoramente. E o pior, muitos desses agressores se dizem cristãos, se dizem evangélicos. Muitos deles cresceram
na igreja. E aí a sua pergunta é: pastor, diante de todo esse cenário de violência, o que o senhor tem a nos ensinar, ou o que a Bíblia tem a nos dizer? Primeira grande verdade: Deus é contra a violência. Nunca se esqueça disso. Deus é contra a violência. Você pode repetir comigo? Deus, mais forte, Deus é contra a violência. Deus não celebra a violência. Não pense você que Deus fica sorrindo com a violência. Sabe por quê? Porque quando você agride, violenta ou mata alguém, você está agredindo, violentando e matando alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus não celebra violência. Está errado você bater, agredir, violentar alguém, porque o nosso Deus não é um Deus da violência. Deus não nos chamou para a violência. Segunda verdade: a insensibilidade é parte do pecado da violência. O que mais me choca nesse texto, além da violência, que é uma violência brutal, é a insensibilidade. Olha o que o levita vira para a concubina, logo após ela ter sido violentada a noite inteira: levanta, vamos embora. Frieza, insensibilidade, objetificação. Deixa eu te dizer uma verdade: homem chora, homem chora, e nós devemos chorar. Se lá na sua escola você vê uma galera pegando um menino e batendo nesse menino, e você fica rindo, achando bom, achando graça, eu quero te dizer, esse não é o espírito do Evangelho. Porque ali tem alguém que está apanhando e que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos criou para violência. Agora, pior do que isso é a nossa insensibilidade. É vermos cena de violência e ficarmos rindo, achando bom, achando graça. Fulano pegou o outro, bateu, deu na cara dele, saiu até sangue, entrou na porrada, quebrou a cara dele. Ou até nos ajuntarmos para isso. Essas coisas devem doer na gente. E a gente deve achar ruim. Porque podia ser meu filho, podia ser seu filho, podia ser seu irmão, podia ser seu pai, podia ser sua mãe. Você ia gostar da galera pegar o seu pai, trazer aqui para a rua e bater nele? Fazer isso com a sua mãe? Fazer isso com seu irmão? Fazer isso com a sua irmã? Então nós não podemos ser frios, insensíveis, porque pecado, deixa eu ensinar uma coisa para vocês, não é só bater. Pecado é não se sentir, é não se importar, é não solidarizar. Terceira grande verdade: quando uma pessoa é violentada, todos nós somos violentados. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos um só corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Então, se alguém apanhou perto de nós, a gente também apanhou. Porque a dor não pode ser só dele. A dor tem que ser nossa também. Quarta grande verdade. Algumas pessoas me perguntaram essa semana, Benjamin,
Pastor, onde que Deus estava quando aconteceu essa tragédia lá em Tumbiara? Deus estava na cruz. Deus estava com essas crianças. E Deus está com todas as pessoas que foram violentadas, porque Ele estava na cruz em Jesus. Então Deus não observa a dor de longe, Ele entra dela. Deus não legitima a violência, Ele a sofre. E se você foi violentado, não é porque Deus não estava com você, ou Deus estava contra você. Não é porque Deus te abandonou. Não é porque Deus não estava solidário com você. Deus estava. Porém, e infelizmente, a gente ainda convive com consequências do pecado humano. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. E assim como Jesus sofreu na cruz, chegou o terceiro dia e Ele ressuscitou, há uma esperança de uma nova humanidade. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é falar para você, você não é igual aos outros. Você não precisa ser igual aos outros. Você é discípulo de Jesus. Você é filho de Deus. E você está aqui para se tornar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Porque o Evangelho não vai terminar com a morte. O Evangelho termina com a ressurreição. Com a esperança de que um dia aquilo que é mortal será imortal, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós seremos uma nova sociedade revestida pelo sangue de Jesus, onde todos, homem e mulher, gentil e judeu, servo e livre, estaremos juntos na mesa com o Pai, celebrando o Senhor. Deus está com a vítima na violência. E o nosso papel como igreja é dar-nos um testemunho de paz e não de violência. Portanto, a partir de hoje você não vai ser daqueles que vão ficar gritando quando tiver uma rodinha de briga. Ou colocando lenha na fogueira. Você não é desses. Você não é desses. Você vai sentir a dor da pessoa, porque poderia ser você, poderia ser seu irmão, poderia ser o seu pai, poderia ser sua mãe. Menos violência, seja nas palavras, seja nas atitudes. Nós fomos chamados para sermos como Jesus, parecidos como Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele
esperança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça se une a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Senhor, tua palavra nos fala: bem-aventurados os pacificadores. Misericórdia. Meu Deus, que o teu Espírito Santo seja sobre nós, nos dê domínio próprio, temperança, mansidão, amor, bondade, benignidade, mas acima de tudo, nos dê o olhar do Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, e apenas o amor pode vencer o ódio. Apenas o amor pode vencer a violência. Apenas o teu amor pode nos manter em pé. Tu nos ama, e o teu amor é tudo que temos. Cante, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz. Vai na bênção, no nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem